Que alegria estar aqui hoje de manhã. É bom, você é bem-vindo. Eu estou feliz. Ontem nós estávamos aqui fazendo a distribuição da comida e encontramos muita gente. E hoje o meu amigo, que eu já convidei 50 vezes, o Jorge. Jorge, cadê você, Jorge? Jorge veio na igreja finalmente. Uhul! Deus te abençoe, Jorge. E também encontrei uma família que a gente ora aqui pelo Brasil. Nós oramos pelo Brasil e pela violência. O Márcio Trigueiro e a esposa. O Márcio é um militar e eu encontrei com ele e eu fiquei assim impressionado. Ele, numa dessas batidas de promover a justiça e o bem no Rio, ele levou 25 tiros e uma granada. Seus amigos faleceram, mas ele está aqui. E ele foi presenteado com um filho autista, um menino gracioso, que a Márcia já caiu, já está apaixonada por ele, já do Ney, coitado do Ney, ficou para trás. Você é bem-vindo, Márcio, que Deus te abençoe. E ele falou para mim, Deus me salvou dessa daqui para eu poder servir. Eu falei, olha, então vem para a nossa casa aqui, que aqui é o lugar de servir o Senhor. Você é bem-vindo, Jorge. Nesta manhã, irmãos, nós não vamos pregar Neemias 10. Eu vou falar de João capítulo 6. Eu quero dar uma lida aqui. João 6. Eu vou ler. O capítulo todo é lindo, maravilhoso. Mas eu vou ler a partir só apenas alguns versículos. Do versículo 48 até o 51. Diz assim: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná, morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. O contexto desse texto é bem interessante, porque Jesus aparece no capítulo 6, e aí ele está na Galiléia e ele faz diversos milagres, e aí vem uma multidão. E aí quando Jesus chega no monte, diz o texto que havia pelo menos 5.000 homens, sem contar as crianças e os adultos. Então cerca de 20 a 25 mil pessoas estavam ali. Eu tive o privilégio de estar no lugar onde é sugerido que onde Jesus esteve nesse lugar e multiplicou os pães em Israel. E aí aquele povo comeu. Jesus chegou um momento e falou: olha, a multidão está aí, está me seguindo, esse grupo, e nós precisamos alimentar esse pessoal. E aí alguém disse: mas Senhor, como alimentar? Não tem pizzaria, não tem aqui o Habib's, aqui não tem esse lugar, não tem comida. Nós precisaríamos de 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho para poder alimentar esse pessoal. Mas aí o André, mas tem um rapaz aí, um moleque, um menininho, um adolescente, lá da Crossbridge, ele tem 5 pães e 2 peixes. E não tinha linguiça, o pastor Marcos não estava lá, não saiu a linguiça que a gente gosta de usar. Tem esse menino, e ele doou, e aí Jesus tomou aquele 5 pães e 2 peixes, orou, multiplicou e alimentou mais toda essa gente. E ainda sobrou. Que Jesus falou: olha, sobrou, então ainda tem gente por aí com fome. E ele continua. E o pessoal ficou apaixonado por Jesus, imagina, olha. Você sabe que a humanidade é dividida em 2 grupos, o grupo de salvos e de perdidos.
Aqui tem um pessoal que descobre Jesus, são judeus. Estavam debaixo do imperialismo romano. E eles olham Jesus, Jesus cura. Quando a gente está doente, ele cura de graça, não cobra nada. Nós estamos com fome, ele alimenta. O pessoal começou a seguir Jesus. E Jesus, olhando para eles, sai fora, pediu para os discípulos irem para o outro lado. Eles estão indo para Cafarnaum. E eles navegaram 6 quilômetros, mais ou menos. Jesus falou, vocês vão sozinhos. E ao cair da noite, Jesus anda sobre as águas. Eles veem que é Jesus, recebem Jesus no barco. E Jesus continua a travessia. E o grupo que ficou para trás, cadê Jesus? Eles acordam, onde está Jesus? Eles saem a pé, dão uma volta e chegam, Jesus, onde o Senhor estava? Nós estamos procurando o Senhor. E eles fazem um esforço de querer eleger Jesus rei deles. Não, na força, diz o texto bíblico de João. Na força eles queriam eleger Jesus o rei. E Jesus, conhecendo o coração deles, a motivação deles, disse, caiu fora. Falou, vocês trabalham pela comida. Jesus tocou no materialismo. Muita gente da humanidade trabalha só pela comida, para sobreviver, trabalha para ganhar, para conquistar, para garantir, para ter segurança. Jesus falou, vocês não entenderam nada. E vocês estão me seguindo por causa do pão, por causa da bênção, do benefício. E Jesus discerniu aquilo no coração deles. É como hoje, muita gente está atrás de Jesus pelo benefício. Eu vou porque vai ter bênção. E que pena que tem uns evangelistas por aí que ficam promovendo isso. Você vai ter carro novo, vai ter casa nova, vai ter casamento, vai consertar sua família, vai ter relacionamento. Esses caras não entenderam. Jesus não veio nos abençoar e trazer benefício material. Jesus veio para resgatar a alma que está longe de Deus, perdida, doente. Jesus veio para terminar a obra de Satanás, que cega a humanidade. E Jesus fala para eles assim, vocês não entenderam. Eu sou o pão que desceu do céu. O livro de João, irmãos, e aí eu queria ficar nesses slides da primeira parte. O livro de João, ele foi escrito para dizer quem é Jesus. João, ele escreve os milagres de Jesus. Como a água em vinho, o primeiro milagre, lá no capítulo 2. Como a ressurreição de Lázaro. Para mostrar que ele é o mestre, que ele é o Senhor, que ele é o Salvador. Para mostrar quem é Jesus. Os ensinos de Jesus estão lá no livro de João, ele resgatou. E hoje eu e você precisamos fazer essa pergunta, porque no nosso tempo esta será a grande problemática, principalmente para nós cristãos. Quem é Jesus? E de acordo com a resposta que você der, sua vida terá um outro ritmo, terá um outro propósito. Quem é Jesus? Jesus já diz aí para eles, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a resposta de Deus para a humanidade. Os caras, mas como pode? Esse cara aí não é o filho do José? Estava ali esses dias em Belém? Jesus disse, não, ele nasceu de uma virgem. Esse é o grande debate em toda a história da teologia, nesses 2000 anos. Como pode? Os judeus não aceitam Jesus porque eles não podem conceber na cabeça deles que uma jovenzinha virgem concebeu o Messias, o Salvador. O Deus que fez o corpo, ele pode fazer o que ele quiser. Alguém já disse, eu acredito no que a Bíblia diz. E esse é um desafio para mim e para você hoje. Alguém disse, olha, dizem que é uma baleia que engoliu Jonas. Eu não acredito nisso. O cara que é crente diz, olha, se a Bíblia dissesse que foi o homem que engoliu a baleia, eu acredito porque está na Bíblia, na palavra de Deus. Amém. É melhor nós acreditarmos na Bíblia, irmãos. Você precisa entender, Jesus é de origem divina. E ele veio, aquele que crê em mim, aquele que me receber, terá a vida eterna. Vida eterna, essa palavra interessante, que essa palavra eterna, essa palavra grega, nós sempre pensamos em termos de tempo, né? Mas essa palavra, na verdade, tem a ver com qualidade de vida. Jesus veio dar não só uma vida que vai durar para sempre, mas ele veio nos abençoar nesta vida aqui. E isso é o que Jesus fala. Aí eu vou para o segundo slide.
Eu tenho que entender que Jesus, ele veio nos salvar. E a salvação é de graça. Só que aquela multidão que estava ali, eles não entenderam. Todo mundo quer o benefício. Pão de graça, remédio de graça, tudo de graça. Opa, eu quero. A salvação é assim mesmo. Aliás, Jesus mandou os discípulos ir para as praças, para os lugares da cidade, convidar, que é uma festa que é de graça. A salvação é de graça, mas o discipulado, continuar seguindo a Jesus, tem um custo, irmãos. Nós vivemos numa época em que nós não gostamos de custos. Nós queremos tudo o fácil, o easy. Nós facilitamos, nós estamos estragando a educação dos nossos filhos por facilitar tanto a vida para eles. Há um custo. E na espiritualidade, esse grupo que seguia Jesus, eles estavam sem entender o significado e o propósito da vida de Jesus. Então ele diz para eles: vocês experimentaram maná? Experimentamos. Maná no deserto. E Jesus falou: aquele que comeu, não foi Moisés que deu este maná para os hebreus. Foi Deus que mandou do céu. E Jesus está tentando acordar, porque eles estão com os olhos fechados. O interesse, essa centralização na vida, no secularismo, sem perceber Deus. Jesus fala: olha, aquele maná veio do céu. Só que quem comia aquele maná, no outro dia tinha fome. E Jesus vai falar aqui, e morria. Eles morreriam, mesmo comer o maná do céu, porque aquela comida era para ajudar só no corpo. E eles morreriam, tem a morte física. Jesus está falando aqui: eu sou o pão que Deus enviou, e quem comer desse pão não morre mais, não terá mais morte, terá a vida eterna. Terá a vida eterna. Esse pão é diferente daquele que caiu lá no deserto. E Jesus está tentando abrir os olhos daquele pessoal. Ele continua dizendo: pão do céu. Pão do céu, irmãos, se vem do céu, é uma bênção, é maravilhoso. Veio de Deus, a origem divina. Jesus é o enviado de Deus, o Messias. E comer é uma opção que eu e você fazemos, como a gente faz todos os dias. Eu posso comer, eu escolho meu cardápio ou não. E Jesus está falando para aqueles homens: olha, a relação que eu quero ter com vocês, que Deus quer ter, ela é íntima, ela é verdadeira, não é religiosa. Não é a partir de uma religião, de um formato. Não é porque eu vou prover pão ou cura. Essa relação vai além. É como diz a música, é uma rendição que o indivíduo, a pessoa reconhece que ela é pecadora, que ela depende de Deus e da graça de Deus, do amor e do perdão de Deus, e ela se rende a Jesus. E Jesus continua no diálogo. Olha só a vida eterna que ele veio dar, depois do resultado. Eu fiz aqui eu achei essa pirâmide que fala de vida de qualidade. Uma vida onde, claro que a minha parte fisiológica vai ser abençoada. Eu fui abençoado depois que eu aceitei Jesus, porque antes de aceitar Jesus, eu fumava, eu bebia, eu usava algumas drogas, eu era um jogador de futebol e eles me davam algumas coisas para eu ficar estimulado. Aquilo só atrapalhava a minha vida. Resultado, muitas vezes, pensamentos suicidas na minha cabeça. Mas quando eu aceitei Jesus, a minha vida fisiológica foi mudada. Eu me senti seguro. Eu me senti, irmãos, os meus relacionamentos com a minha família, com aqueles em volta de mim, melhoraram muito. Eu ganhei vida de qualidade. Quando Jesus fala de vida de qualidade, é isso que ele diz. É isso que ele quer dizer, é isso que João quer dizer. Lá no primeiro milagre, aquele milagre mostra que a nossa vida era água, sem cor, sem volume. Jesus transforma a água em vinho. Vem lá o homem da cerimônia e diz: esse é o melhor vinho. Quando Jesus toca na nossa vida, nós nos tornamos melhores. A qualidade de vida muda, nosso relacionamento, nosso físico, nosso emocional. Jesus é a nossa cura. É o que a nossa humanidade precisa hoje. Essa é a qualidade de vida que Jesus veio dar. E aí Jesus fala: mas vocês não querem, vocês só querem o pão, o peixinho, o sanduíche.
Irmão, ó, você, rapaz que veio aqui pela primeira vez, Jesus tem vida e vida em abundante para nós. Você não precisa ficar mendigando a pornografia, a mentira, o trabalhismo, para poder ter satisfação no coração. Jesus, ele falou, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que come não vai ter mais fome. Ele está dizendo, você vai poder saciar a sua sede, a sua fome. Ele está usando aqui essa figura, que ele é o pão, porque o pão é o alimento básico. É o alimento mais antigo que tem. Em todas as culturas da terra tem pão. E ele foi muito feliz aqui, dizer, eu sou o pão. Aí o pessoal, mas que pão é esse? Jesus fala, o alimento, quando a gente ingere, ele vem fazer parte de nós. Eu sou um sobrevivente de câncer. E uma das coisas que mais eles falavam para mim, olha, cuidado com o que você come. Você vai ter que comer coisas assim, porque o câncer pode... Porque o que eu comer vem fazer parte de mim, do meu sistema, vai entrar no meu sangue. E Jesus fala para eles, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ou seja, se você não receber da minha graça, do meu poder, e deixar eu entrar na sua vida dessa forma, você não vai ter vida. Eu sou a vida. Eu sou a resposta de Deus para saciar a sua alma. E aí eles falam, comer da sua carne, beber do seu sangue? Eles sabem como é que eles ouviram? Fizeram aquela interpretação que muitos cristãos fazem hoje, ou muitos leitores da Bíblia, literal. Eles não conseguiram ver que Jesus estava usando uma linguagem de figura. O pão é um alimento básico. Assim como o pão é um alimento básico, quem crê em Jesus, recebe Jesus, terá esse alimento básico espiritual para prosseguir na vida. Cuidado, porque aquele grupo estava com a tendência de seguir. E Jesus falou, vocês não querem ir? Podem ir. Aí o que acontece? O Pedro fala assim, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida. A quem nós vamos? Para onde nós vamos? Não tem como. Já ouviram falar do Maomé? Fundador do islamismo? 600 anos depois de Cristo, ele fundou o Islã. E é interessante ver a vida dele, a história dele. Porque ele se propôs também como uma resposta. A quem iremos nós? Pedro estava frustrado com os sacerdotes da sua época, da religiosidade da sua época. Andando com Jesus, ele viu, só tu tens palavras de vida. O Maomé começou a fazer propostas. Mas o Maomé, ele morreu dizendo o seguinte, eu vivi e não encontrei propósito na vida. E hoje eles estão se espalhando na Europa, no Oriente Médio. Mas Maomé é um cara que você não vai procurar. Não vai no islamismo. Porque o próprio fundador disse, eu não encontrei propósito na vida. Eu morei na China e tem um cara chamado Confúcio, um pensador. Olha o que ele diz, quando muita gente segue Confúcio, ele diz, eu não sou o caminho. Muita gente dizendo, nós estamos buscando alguém. Confúcio disse, eu não sou o caminho. Um outro cara, outro dia nós moramos em Taiwan, e é um país budista forte, lá na China. Outro dia um amigo me chega, ei pastor, vamos lá no teatro tal, lá no museu tal. Eu falei, por quê? Você sabe, eles estão trazendo lá da Tailândia o dente de Siddhartha. Ah, é? Quem é Siddhartha? Você sabe quem é Siddhartha? Siddhartha é o fundador do budismo. O príncipe que ficou lá embaixo da árvore, sentado até que os passarinhos fizeram diversas obras de arte na cabeça dele. Que ele dizia, tem que ficar concentrado, não podia nem mexer, os passarinhos fazendo aquele serviço. A cabeça dele virou uma fossa. E nós até compramos, tem gente que acha isso admirável. O Ocidente se dobra, essa nova era, o Buda. E lá vem, vamos ver o dente dele? Eu falei, eu não vou lá ver o dente. Uma pergunta, cadê o dente de Jesus? Nunca vamos achar, sabe por quê? Ele está vivo, ele ressuscitou. Não, eu nunca vou chamar você para ver o dente de Jesus. O Buda está morto. O que ele disse? Procure a verdade. Eu não sei onde está a verdade. Ele disse, procure a verdade, quem sabe você acha. E essa é uma das religiões que está crescendo hoje. A quem iremos nós, irmãos?
Maomé não tem resposta, Confúcio não tem resposta, o budismo não tem resposta. Nos resta a ciência, nos resta o racionalismo cético. Sabe o que eles afirmaram? Não existe verdade. É isso que a ciência diz, não existe verdade. Eles pensavam que a menor partícula do material seria um átomo. Agora a física quântica dividiu, existe um universo enorme. Além dos prótons, dos elétrons, eles se subdividem. E os físicos agora falam, é possível um milagre. Por quê? Essas partículas tão menores, eles chamam de o mundo espiritual. E eles falaram, não tem verdade. Que pena, irmãos, que o racionalismo tem levado muita gente e roubado a nossa fé. E eu vi esta palavra do Max Weber, presta atenção. Não busque incessantemente pelo progresso e pela razão. Perdemos o encanto do mistério da fé quando nós fazemos isso. Quando você quer explicação para tudo, racional, você não entender, eu não aceito. Irmãos, isso está levando muita gente para longe de Deus. Nós temos que ser como um Abraão, crer. É isso que Jesus esperava daqueles discípulos. Creia que eu sou o Filho de Deus e você terá vida. Irmãos, para com essa ideia, não, o progresso, tem que ter uma explicação, não tem que ter. E aí eu volto lá para Agostinho. Eu creio para entender, não entendo para crer. Isso é fé, irmãos. Crer na palavra de Deus. Esse é o desafio do nosso tempo, da nossa era. Fé, acreditar no que a Bíblia e a palavra de Deus declara. Por isso Jesus fala, vocês não querem ir? Ele diz, para onde? Para que iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Só Jesus. Só Jesus, irmãos. Não há outro caminho. Então falando agora dessas frases, não tem propósito de vida, não procure a verdade, eu não encontrei a verdade, não existe a verdade. Existe alguém que João coloca, irmãos, e ele diz, lá em João 14, no livro do Evangelho de João, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Que palavra, irmãos, que mudou a história da humanidade. A história está dividida antes de Cristo e depois de Cristo. 700 anos antes de Jesus chegar, o profeta Isaías profetizou que ele viria, ele seria um Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro. Esse Jesus chegou aqui. Que pena que esse grupo de homens que abandonaram, por não poder entender, foram embora. Essa é uma pergunta que eu e você temos que fazer, a quem iremos? Minha sugestão para você esta manhã, vá a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele disse, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, isso é motivo para nós celebrarmos o tempo todo. A maior aventura que o homem pode ter é se tornar um seguidor de Jesus Cristo.